ele vai falar sobre a crença na reencarnação, uma análise descritiva em países europeus. Marco Antônio Figueiredo Milani Filho, vulgo Marco Milani, vulgo Marco, é economista pela Universidade Mackenzie, mestre doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, Monsenhor Colegas, pós-doutor pela School of Public Policy and Administration, Carleton University, em Ottawa, Canadá, Ottawa. Foi coordenador do Núcleo de Estudos Terceiro Setor, NEX, UPM, e é professor do Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso e Ciências Contábeis na Universidade Mackenzie. Tem experiência profissional em grandes empresas nacionais e multinacionais nas áreas de finanças e crédito e é membro do Conselho Deliberativo Fiscal de organizações filantrópicas. Consultor para a formulação de planos estratégicos, programas de ações de responsabilidade social corporativa. Só um? Só um lá. Olá de novo. A proposta que nós temos hoje é justamente trazer aqui, visto que vários trabalhos já apresentaram dados estatísticos, tem mais um agora, né, que nós vamos verificar qual é o perfil daquele que crê em reencarnação em países que não são tão afeitos a essa temática. Mas só para a gente contextualizar, é interessante também a gente rever aqui, esse tema da reencarnação ele não é novo, não é nenhuma novidade, não foi o Espiritismo que trouxe, claro, ele já vem sendo discutido pela humanidade desde os seus primórdios, com diferentes nomes, mas eu cito aqui em particular, desde alguns pensadores bastante conhecidos, entre eles o Pitágoras, que viveu aí 500 anos antes de Cristo, o Sócrates e o Platão, 400 e pouco antes de Cristo também. E eles já traziam a temática da reencarnação como filosofia, inclusive orientando e pautando a vida, né, das pessoas. Não está indo aqui. Marcelo? Ah, foi. Interessante também nós reforçarmos que esse tema, ele tem um pesquisador que é reconhecido como referência mundial, que é o Ian Stevenson. O Ian Stevenson, ele é considerado o maior estudioso dessa temática, porque ele conseguiu, através de quase 3.000 casos, produzir uma série de artigos e textos com a roupagem científica, ou seja, ele usou o método científico para pesquisar quase 3.000 casos. E isso lhe deu uma característica única dentro da história da pesquisa sobre reencarnação no mundo. O Ian Stevenson era canadense e foi radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia. Então, deve-se fazer essa menção, principalmente porque... Marcelo, esse negócio aqui não está... Isso. Principalmente porque ele tem algumas obras, inclusive em português, que são interessantes para aqueles que se interessam pelo assunto. O livro dele no Brasil, principalmente mais conhecido, são os 20 casos sugestivos de reencarnação, mas ele tem outros que eu acho que não dá para ler direito porque a luminosidade não está essas coisas, porque acho muito claro, né? Ele tem outros livros, alguns não estão em português, mas ele tem na sua trajetória sempre a pesquisa sobre o fenômeno reencarnatório, apresentando indícios, quase que evidências de que isso efetivamente é uma realidade. Um dos livros dele, que a capa é aquela lá de cima do lado esquerdo, direito para quem está olhando aí, esse lado aí, aquele livro lá, foi o último livro dele e ele estava pesquisando casos de reencarnação na Europa. Foi o último livro que ele teve. No Brasil nós temos também um representante bastante conhecido, que foi o Hernani Guimarães. O Hernani Guimarães ele foi quase o correspondente do Ian Stevenson aqui no Brasil. Para você ter uma noção, aqui quando o Stevenson visitou o Brasil, foi o Hernani que foi recebê-lo. E por quê? Porque eles tinham contato. E esse contato era tão grande que até os seus livros, né, ele usa uma linguagem e uma técnica muito semelhante ao Stevenson, e ele também chamava alguns casos de sugestivos, como o Stevenson fazia. Todos os livros em português, fáceis obviamente de se ler. Eu vou desistir disso aqui, Marcelo, eu peço que você vai mudando. Tá? Isso.
Depois que o Stevenson se aposentou e ele faleceu recentemente, nós temos lá na Universidade de Virgínia, que é onde ele estava trabalhando, pesquisando, nós temos alguns continuadores do seu trabalho. Um deles é o Tucker, que ele também tem um livro que já foi traduzido em português, exatamente nessa pesquisa sobre o fenômeno reencarnatório, né? Marcelo. E esse é mais um, que é o Banerjee, bastante conhecido também, ele já faleceu. Ele pesquisava na Índia, ele é indiano, e ele tem diversos casos também buscando explicar sobre a lógica científica a reencarnação. Ou seja, nós temos uma literatura bastante rica, ainda que carente em vários aspectos, sobre o fenômeno. Só que, vejam só, o Stevenson era canadense, estava nos Estados Unidos, o Hernani estava aqui no Brasil, o Tucker nos Estados Unidos, o Banerjee na Índia. Na Europa nós não temos ninguém que se destacasse na pesquisa sobre reencarnação. E esse trabalho, o objetivo geral dele foi justamente verificar qual que é o perfil das pessoas que creem em reencarnação no continente europeu, que é um continente que, obviamente, pela sua importância histórica, né, ele retrata aí uma série de povos que depois influenciaram a humanidade. Mas vejam que na Europa nós não temos nenhum pesquisador específico que fale sobre reencarnação, mas claro, eles podem ter contato com isso pelas diferentes culturas envolvidas ali. E o objetivo do trabalho, portanto, é identificar quem crê em reencarnação, qual é o perfil dessa pessoa ali na Europa. Esse trabalho ele partiu da seguinte fonte, né? É um trabalho descritivo. A base de dados que foi utilizada, que é uma base de dados muito interessante, riquíssima, tem uma fundação para os estudos dos valores europeus, que é uma rede de pesquisa muito grande, já está há algumas décadas em atuação, envolvendo 47 países. E essa base de dados que essa fundação disponibiliza são 67.700, quase 68 mil indivíduos que foram pesquisados em 47 países, dá mais ou menos 1.500 por país, nessa base, com uma série de questões para identificar qual o comportamento do europeu, quais são as tendências, como é que o europeu se comporta, envolvendo valores religiosos, familiares, sociopolíticos, econômicos, trabalhistas, morais e ambientais. São 250 questões que essa última pesquisa que a Fundação fez por indivíduo, envolvendo todos esses valores, e buscando oferecer esses dados à comunidade científica, para a comunidade científica trabalhar esses dados e apresentar um perfil do que estava sendo desenvolvido. Neste trabalho foi feita, basicamente, apresentada com a estatística descritiva. Temos dois grupos aí que foram verificados, conforme a idade, gênero, educação, renda, e também vínculos religiosos. Qual era o vínculo religioso que a pessoa possuía, aquelas que acreditavam e não, experiências de morte de parentes diretos e posicionamentos entre o suicídio, aborto e eutanásia. É uma pesquisa muito ampla, essa aqui fui eu que, dentro daquela base de dados, eu identifiquei quais eram as respostas vinculadas a isso e comecei a relacionar para desenhar o perfil daquele que, de alguma maneira, acreditava na reencarnação. Porque uma das questões das 250 que essa fundação fez em 47 países, era para saber se a pessoa acreditava ou não na reencarnação. Aí, através desta questão, eu relacionei todo o perfil das pessoas que falavam que acreditavam e aquelas que não acreditavam. Aí está a fundação, né? Esses dados são abertos, ou seja, qualquer um pode acessar a fundação e se cadastrar e ter acesso a essa riqueza de dados que estão lá esperando para serem pesquisados, para serem trabalhados. Uma das maiores dificuldades de quem pesquisa é ter uma base de dados. Se a gente tem um volume desses disponível,
não é conveniente deixar para lá esse volume, né? Então é muito rico isso e vale a pena acessar. E basicamente é para estudar os padrões, né, de comportamento lá dos europeus, e foi feito sempre para identificar potenciais tendências que a Europa possuía durante a trajetória aí da pesquisa. Esses aqui são os valores, né? Basicamente esses questionários, essas questões, elas se referem a elementos que ajudam a, primeiro, identificar como é que os europeus estão partilhando aí. Será que eles têm um conjunto homogêneo de valor, ou os europeus têm conjuntos diferentes de pensamento, de valores, né? Os valores estão mudando na Europa? Está tendo alguma transição? E quais as direções de eventuais mudanças? Como é que está indo aí esse perfil do europeu? E aí estão as categorias, né, os valores que a gente explora no questionário. Quando essa pesquisa foi feita? Eu vou falar aqui em 2008, mas foi divulgada em 2011. Foi divulgada em setembro de 2011, foi muito recente agora, ou seja, é uma pesquisa, uma base de dados muito nova, que permite uma série de extrapolações, porque muita gente não pesquisou, tem tanta coisa para fazer ali, e cada um vai dentro do seu foco, né? Aí eu fui na reencarnação, que era o que me interessava. São 47 países, e dos 47, olhando-se todos de uma vez só, a gente tem essa característica. 76% mais ou menos, 75,9% não acredita em reencarnação e 24% da população acredita, ou seja, mais ou menos em cada 5 pessoas, uma acredita em reencarnação. Não, em cada 4. Cada 4, desculpa. Cada 4. Você me chamou? Não. Cada 4, isso. De maneira geral. Tá? Como dá para fazer a pesquisa por país, eu vou apresentar os dados consolidados, depois eu posso comentar por país o que fica mais relevante. Tá? Muito bem. Primeira coisa, dentre aqueles que acreditavam em reencarnação, qual que era a faixa etária desse pessoal que acreditava em reencarnação? Vejam lá. Conforme a gente vai percebendo uma tendência aqui, visual, que não é estatística, quanto mais jovem é a pessoa, mais ela acredita na reencarnação, ou quanto mais idoso, menos ela acredita. Essa pesquisa, é importante também deixar claro aqui, na composição dela, dos respondentes, a maioria dos respondentes, eles não eram uma estratificação exata da população europeia. Boa parte dos respondentes ali tinha viés, a maioria eram mulheres e pessoas de uma faixa etária, a média um pouquinho maior. Tá? Então isso vai influenciar também nesses dados, mas a gente vai falar do perfil. Portanto, quem acredita mais em reencarnação são os jovens, né? Até 18 a 29 anos são a maior parcela, 28%. 30 a 49 anos, 26%, aí de 50 anos para cima, 20%. Né? Ou seja, os jovens são aqueles hoje na Europa que têm mais essa predisposição para acreditar na reencarnação. Marcelo? Hã? Segundo os índices. Por gênero, as mulheres, elas têm uma predominância nesse sentido. 55% das mulheres acreditam. Desses que acreditam, 55% são mulheres e 45% são homens. É interessante entender também que isso no total, né? Se nós pegarmos isoladamente só o grupo que acredita, 62% são mulheres. Ou seja, as mulheres, elas são aquelas que efetivamente levam a ideia da reencarnação de maneira mais séria. 2/3 praticamente daqueles que disseram sim, eu acredito, 2/3 são mulheres. Isso é influenciado porque, como nós falamos antes, a maior parte dos respondentes, não muito, mas foi um pouquinho mais
foram 58% dos respondentes da pesquisa inteira são mulheres. Então tem uma influência, tá? Mas as mulheres têm uma participação tremendamente grande nessa crença. Por formação, por nível educacional. Vejam lá que daqueles que quanto não tem uma regra, ou seja, não existe uma tendência definida, mas se nós pegarmos a faixa que mais acredita em reencarnação, que é 26% e 25%, é aquele que tem um médio, é o ensino médio. O ensino superior, 22% e 24%, são aqueles que menos acreditam. E o outro elementar também não se difere tanto assim. Não existe uma diferença muito grande, mas se destaca mais o ensino médio, como aqueles que mais creem na reencarnação. Por nível de renda, aqueles, obviamente, muito associados ao nível de formação também, né? Eles estão muito correlacionados. Segundo a pesquisa, eles consideram o nível de renda baixo, familiar, pelo ano, 12 mil euros no ano, entre 12 e 36 é médio, e acima de 36 mil euros, dá 3 mil euros por mês, é considerado, para esta pesquisa, uma faixa alta. Claro que a gente não pode esquecer que são 47 países, não dá para comparar a Alemanha com Eslovênia, né? Porque são realidades um pouco diferentes. Então aqui são os dados consolidados. Mas quem acredita mais em reencarnação é aqueles de média e baixa. Quem tem a renda mais alta é o que menos acredita em reencarnação, mas a diferença não é tanta assim também. Pelo tamanho da cidade, que isso pode influenciar também, que nem o espiritismo, que ele é predominantemente uma religião voltada para os grandes centros urbanos, foi feito também um levantamento pelo tamanho da cidade, e vejam lá que quem mais acredita em reencarnação são aqueles que estão em cidades maiores, com acima de 500 mil habitantes. A cidade, quanto menor, ou seja, não tem tanta variação de 50 a 100 mil para lá. Entre 5 e 10 mil também tiveram esses 25%, ou seja, não tem tanta variação, mas destaca-se que nos grandes centros urbanos essa ideia é um pouco mais aceita. Aqui eu pensei assim, será que aqueles que acreditam em reencarnação foram influenciados porque morreu alguém, e então desencarnou alguém, né? E isso aí levou a buscar alguma ideia, algum conforto? E ao contrário do que eu pensei inicialmente, veja só que interessante. Daqueles que acreditam na reencarnação, quem não teve experiência de desencarne de filhos, que ela até tem a ver com as cartas, né? Sendo discutido pelo Ademir. Olha lá, quem teve experiência com morte de filho, 77% daqueles que falaram que acreditam, eles não tiveram, ou seja... Eles não acreditam. Não. 77% acredita, mas não teve morte de filho. Não, isso. Esse sim e não aqui é para quem teve. Teve morte, sim, não teve, não. Tá? E lá é quem acredita e quem não acredita. Daqueles que acreditam, 24%, a maioria, ou seja, é mais que 23%, eles não tiveram nenhuma experiência com desencarne, ou seja, tanto para morte de filhos, morte do pai e morte da mãe, aí que tétrico, né, esses negócios. Isso não influenciou de maneira significativa o fato da pessoa começar a acreditar em reencarnação. Não vai dar para ver aí, mas só para fazer uma referência, quando a gente começa a abrir por país, dá para fazer toda essa discussão, agora por país. E eu ordenei aqui pelo país que mais acredita em reencarnação, e o país onde se mais acredita é a Letônia. A Letônia, interessantemente, 42% da população acredita em reencarnação. É um número altíssimo, 42%. No outro extremo,
Quem menos acredita é o Azerbaijão, que tem 7% só de pessoas que creem. Aí, fazendo uma leitura, que eu acho que não dá para todo mundo ver aí, mas para se entender, a Lituânia vem em segundo lugar, a Ucrânia em terceiro e a Islândia em quarto. A Rússia também está lá como uma das que mais acreditam. Ou seja, aquela ideia de que países que sofreram forte influência materialista, de política socioeconômica, isso não quer dizer que influenciou com relação à média da crença. Alguém poderia... depois vem Portugal, né, 31%. Tá, a França, olha a França aqui, com 23%. Dos países que não acreditam, aí tem a Alemanha Oriental, essa até talvez explicável. A Geórgia, que fazia parte da antiga União Soviética, aí tem a Eslováquia, a Croácia, Montenegro, Polônia, Grécia, Macedônia, Bélgica e por aí vai. A Itália, 19% só acredita em reencarnação, mas lá eles acreditam em ressurreição, lá é outra coisa que também tem nesse questionário que dá para fazer essas inter-relações. Marcelo. Aqui, pegando só, aí eu falei, nesse questionário eles apontam qual é a denominação religiosa das pessoas. Aí eu peguei o grupo, aqueles que mais acreditam e os que menos acreditam, para ver quais eram as formações, as denominações religiosas. Olha lá. Quem está pintado são os que menos acreditam. Tá? O Azerbaijão. Olha lá. 1% são judeus, 94% são muçulmanos e 4% ortodoxos. Mas não quer dizer que o muçulmano por si só vai caracterizar o fato de não acreditar. Por quê? Porque nós temos outros países que não estão aqui, mas que com uma faixa com predominância também muçulmana, que está quase na média da crença. A Lituânia, olha lá, 94% é católico. A Letônia está bem dividida, 30% é católico, 33% é protestante e 35% é ortodoxo, que é onde mais se acredita e é onde mais está proporcionalmente dividido. Não dá tempo de a gente ficar discutindo todos aqui, mas é interessante para ver que não existe uma denominação em particular que aponte, por acreditar nisso, então eu vou acreditar na reencarnação. Os ortodoxos, obviamente, pegando o oriental. Não, Geórgia e Rússia, tanto faz ser ortodoxo ou não. Exatamente. Ou seja, não é a denominação em si, é a cultura local mesmo. Marcelo? Isso botou, eu sei. Então aqui, olha, aí eu fazendo uma relação, se a pessoa acreditava na vida após a morte. Olha só que interessante. Quem mais acredita na vida após a morte é a Turquia. Certo? Mas olha o contraste. Olha lá, quem está lá em cima do lado direito aqui. Direito, quem está olhando? A Letônia, só 50% acredita na vida após a morte, porém é o país que mais acredita em reencarnação. E a Turquia está onde na reencarnação? É incoerente. A Turquia não acredita em reencarnação. Não, então, está lá nos últimos. Tem que pegar o quadrinho lá para ver. Que susto por levando eu. Foi uma mensagem espiritual. Senta na frente. É o peso da minha vida. Tudo bem. Graças está bem. Bom, pessoal, esse contraste foi interessante, porque se a gente pegar o Azerbaijão, cadê ele? Ali, olha lá, 76% do Azerbaijão acredita em vida após a morte. Só que é o que menos acredita em reencarnação.
Ou seja, não necessariamente o fato de acreditar em vida após a morte, isso vai relacionar à reencarnação, vai ter outros nomes ou outra postura. Marcelo? Acabou. Na verdade é o seguinte, existem muito mais dados disponíveis, planilhas. No trabalho eu reuni aqueles que mais poderiam sugerir reflexões, mas existem contradições aparentes que nós não podemos deixar de levar em consideração. Primeiro, reencarnação é um termo muito específico. Se a gente estudasse ressurreição, a gente faria o mesmo trabalho com outras características. Mas o que é interessante é 47 países, nós temos uma base de dados para comparar. No Brasil nós não temos. O Jefferson vai apresentar amanhã, né, o Espiritismo no Brasil, só que não dá para perceber a reencarnação no Brasil porque é outro estudo. Mas serve para todos aqueles que formulam políticas de abordagem no caso do Espiritismo, né? Como é que nós vamos nos dirigir àqueles que não acreditam em reencarnação? Se nós conhecermos o perfil das pessoas, como é que eles pensam, como é que eles acreditam, é mais fácil direcionar o diálogo. Portanto, é uma informação extremamente válida se nós tivéssemos isso no Brasil, para também saber como dialogar com as pessoas, para saber os valores das pessoas. Hoje nós supomos que alguém pense assim ou daquele outro jeito. Enquanto nós não tivermos dados estatísticos para efetivamente confirmar qual é o perfil das pessoas, a gente não consegue formular nenhuma política específica em termos de divulgação, por exemplo, da mensagem espiritual. Então, Só assim, os comentários rápidos. Quem quiser conhecer a autobiografia do Stevenson, foi publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria da USP, tá? Uma edição especial sobre saúde e espiritualidade. Ele conta como que ele teve contato com a encarnação, como foi financiada a pesquisa. Revista Brasileira de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Dos pesquisadores de reencarnação na Europa, eu quero citar o Gabriel Delane, do século XIX, tá? Tem um livro chamado A Reencarnação. Eu quero citar um espírita da Federação Espírita Belga, cujo nome eu esqueci, mas foi publicado pela Edicel, chamada Reencarnação Baseada em Fatos. E o mais recente é o Haraldsson, na Islândia, que tem uma série de trabalhos publicados sobre reencarnação. Ok? Fora Allan Kardec, né? Sem dúvida. Estou falando. Nós estamos falando de pesquisa empírica. O Harrison, inclusive, veio para o Brasil, né? Veio, ele foi trazido pelo Alexander, por outros. Né? O pesquisador belga é Carl Miller. Isso, Miller, muito obrigado. Tchau. Eu queria só fazer um comentário. Toda vez que eu vejo pesquisas assim, sobre a crença na reencarnação em países e tal, a crítica que sempre se faz é porque não se especifica que tipo de noção de reencarnação se aplica, né? Muitas vezes o estudo abrange genericamente fala da reencarnação, mas para quem responde, eles acreditam que você pode encarnar em animais, né, geralmente psicólogos, etc. Então, fica esse dado isso na pesquisa, e não dá para a gente simplesmente achar que é uma noção de encarnação somente na condição humana que equivaleria ao espiritismo. Uma outra questão é que um estudo publicado pelo padre Antoniazzi, eu não vou lembrar a referência exata, mas posso buscar depois, ele fez na comunidade dele uma pesquisa sobre se as pessoas realmente diferenciavam o conceito de reencarnação e de ressurreição. E ele viu certa ambiguidade, então é possível se verificar que uma questão como reencarnação, as pessoas não entendam o que é exatamente e possam confundir com a ideia de ressurreição. Que na pesquisa, só uma colocação interessante, porque das 250 questões tem um grupo lá de sobrevivência após a morte, aí tem reencarnação, ressurreição, enfim, você consegue cercar, né, pelo menos dando outras opções para a pessoa. Sobre o conceito de reencarnação, obviamente não entra. Pode ser em animais, pode ser a própria pessoa e tal. Entretanto, pelas denominações religiosas, é interessante, que não dá para ver agora, mas o budismo, não tem ninguém. O budismo seria o mais
voltado para isso. O budismo não existe, não tem quase presença na Europa, é interessante isso, né? Quem mais tem mesmo é ou religião católica romana, ou é protestante, ou é muçulmano. São as três que predominam assim, de maneira muito intensa. E eles têm uma definição muito clara do que seria ou ressurreição, ou não ser reencarnação. Uma última questão, para a gente encerrar? Pois não. Nessas denominações que aparecem aí, denominações religiosas, etc., que constavam lá, constava alguma coisa a respeito de espiritismo, ou espiritualismo, ou alguma coisa parecida? Não, tem uma das colunas que seriam as igrejas livres ou as não reformistas, né? Que eles colocaram tudo no mesmo grupo lá. Mas em momento algum é possível, pelas denominações, identificar alguma coisa como o moderno espiritualismo, alguma coisa dessa natureza. Entretanto, dentre as 250 questões, tem algumas delas que perguntam sobre a espiritualidade da pessoa. Vocês consideram alguém espiritualizado? Você frequenta a igreja? Enfim, tem várias questões ali para mostrar o padrão de comportamento da pessoa perante alguma denominação. Tá, mas sobre o espiritismo, zero. Duvido que tenha uma representatividade a ponto de ser considerado um grupo ali. No Brasil, tudo bem, né? Mas na Argentina, nosso vizinho aqui, eles fazem censo lá, eu acho que eles não perguntam espiritismo, né? Não sei, estou supondo. Ok, gente. Passar a palavra para o Pedro, não é isso? Para a gente continuar. Eu sugiro, ao invés de publicar, seria tratamento estatístico. Porque alguns percentuais estão muito próximos. Estatisticamente, eles podem não fazer diferença. Então, a sua interpretação foi diferente. Usar aqui quadrado naquelas opções de colocar caselas. É que, na verdade, esses dados aqui, eu coloquei eles compilados, né? Mas tem individualmente, como tem 61 mil dados, dá para trabalhar. Dá para trabalhar ter valor. Sim. Essas coisas são importantes para a conclusão depois, porque vai do 27 para o 25 não tem diferença, apesar de ser 61 mil dados. Então, estatisticamente, provavelmente você não vai achar grandes diferenças. Talvez não. Até porque os dados são. 61 mil. Então. E o preenchimento? Mas aí volta a velha questão do nosso professor. Ele fala assim, além de você analisar a probabilidade de haver diferença significativa, você tem que avaliar o sentido do número. É o significado, na verdade, né? O que significa ser pego? 24% da população acreditando na reencarnação e 25% da população acreditando na reencarnação. Eu só colocaria mais uma casa de O que é interessante é a mesma coisa que o Jefferson vai falar amanhã, eu acho, aqui. O espiritismo hoje é 2 ponto alguma coisa por cento. Alguma coisa assim. Quando a gente fala de números redondos assim, é para sinalizar uma proporção, claro, da população, mas para verificar uma potencial concentração de crentes ou não crentes em alguma faixa, em algum tipo de categoria que a gente trabalha, que ajuda a determinar políticas, o diálogo disso, né? Não creio que seja tão significativo, mesmo que seja igualado a todos, não vai mudar muito, que as pessoas com maior nível educacional, elas tendem a olhar a reencarnação com mais resistência do que as demais. 1% de pessoas? 2. Na verdade 5, se for pegar o menor, o maior. Para 61 Virou mil... coisa de ignorante, né? Para 61 mil Cuidar com essas Virou coisa. afirmações. Muito bom.